Maria acordou sobressaltada com o som estridente do telefone tocando na mesa de cabeceira. Era madrugada em Lisboa e o nome da mãe pescava na tela: Mãe. Atendendo com o coração acelerado, ouviu as palavras que mudariam tudo. Sua avó faleceu e, no testamento, ela deixou tudo para você. Mas com uma condição que envolve aquela garota da escola, Sofia. O choque a deixou sem ar. Sofia, a colega de turma que ela odiava desde os tempos do liceu, agora era a chave para herdar a fortuna da família, forçando Maria a confrontar um passado repleto de brigas e segredos enterrados. Maria se vestiu às pressas, o ar fresco da manhã de outono invadindo o apartamento pequeno no bairro Alto. Aos 28 anos, ela trabalhava como designer gráfica em uma agência modesta, lutando para pagar as contas enquanto sonhava com uma vida mais estável. A avó, Dona Isabel, sempre fora a figura conservadora da família, rígida com tradições católicas e expectativas sociais. Por que envolver Sofia? Elas não se viam há 10 anos, desde o fim do ensino secundário em Coimbra, onde as duas competiam por notas, atenção dos professores e até amigos. Sofia era a garota perfeita, loira, atlética, filha de uma família abastada de advogados, sempre com um sorriso falso que irritava Maria profundamente. Dirigindo para o escritório do notário em Sintra, Maria relembrava as brigas constantes. Você acha que é melhor que todo mundo, não é? Maria havia gritado uma vez durante uma discussão sobre um projeto de grupo. Sofia respondera com sarcasmo: pelo menos eu não finjo ser quem não sou. Aquelas palavras ainda doíam, e quando dúvidas que Maria enterrara. Ela sempre soubera que era diferente, atraída por mulheres, mas na Portugal conservadora dos anos 2000, isso era um segredo guardado a 7 chaves. A família, especialmente a avó, esperava que ela se casasse com um homem decente e tivesse filhos. Agora, com a morte da avó, tudo vinha à tona. Chegando ao escritório, o notário, um homem idoso de óculos grossos, leu o testamento em voz alta. Dona Isabel deixa sua propriedade em Cascais, ações e poupanças para Maria Oliveira, sob a condição de que ela passe 6 meses trabalhando em conjunto com Sofia Mendes na restauração da velha casa de família em Óbidos. Caso contrário, tudo vai para a caridade. Maria sentiu o mundo girar. Trabalhar com Sofia? A mesma que a humilhara publicamente no baile de formatura, espalhando rumores sobre sua estranheza? O notário continuou: há uma carta pessoal. Maria abriu o envelope tremendo. Minha querida, eu sei dos seus segredos e dos dela. Enfrentem o passado ou percam o futuro. Sofia chegou minutos depois, vestida impecavelmente em um tailleur cinza, os cabelos loiros curtos e elegantes. Aos 28 anos também, ela era advogada em um escritório de prestígio em Lisboa, vivendo uma vida aparentemente perfeita com um noivo rico. Seus olhos verdes se arregalaram ao ver Maria. Você? O que está fazendo aqui? A tensão era palpável. O notário explicou a condição e Sofia riu nervosamente. Isso é loucura. Eu não preciso disso. Mas Maria notou tremor em sua voz, talvez Sofia precisasse mais do que admitia. A família Mendes enfrentava escândalos financeiros, rumores que Maria ouvira por acaso. As duas saíram juntas, o sol de outono iluminando as ruas antigas de Sintra. Por que a vovó faria isso? Maria perguntou, tentando manter a calma. Sofia encolheu os ombros. Talvez ela soubesse algo que nós não. Ou quisesse nos punir. Elas concordaram em se encontrar na casa em Óbidos no fim de semana. Maria dirigiu de volta a Lisboa, a mente fervilhando. Porque a avó mencionara segredos dela? Sofia sempre parecera heterossexual, namorando garotos populares na escola. Mas havia momentos, olhares prolongados durante as brigas, que agora pareciam diferentes. No apartamento, Maria ligou para a mãe. Porque ela envolveu Sofia? A mãe suspirou. Sua avó sempre dizia que vocês duas eram iguais, mas teimosas demais para admitir. Maria desligou, irritada. Ela não era como Sofia, arrogante, manipuladora. Mas ao deitar-se aquela noite, memórias invadiram, uma festa escolar onde Sofia defendera de bullies, um toque acidental que enviara calafrios. Não, pensou Maria. Isso é passado.
Mas o testamento forçava o presente. No sábado, Maria chegou a Óbidos, a vila medieval encantadora com muralhas antigas e casas brancas. A casa da avó era uma relíquia do século XVIII, precisando de reformas urgentes, telhado vazando, paredes rachadas. Sofia já estava lá, com ferramentas e planos. Vamos acabar logo com isso, disse ela, sem olhares. Elas começaram limpando o sótão, poeira voando enquanto remexiam caixas antigas. Encontraram fotos da avó jovem, rindo com amigas. Ela parece feliz aqui, murmurou Maria. Sofia assentiu. Talvez ela quisesse que fôssemos assim. Enquanto trabalhavam, conversas surgiram. Por que você me odiava tanto na escola? Perguntou Maria. Sofia parou, suada. Eu não te odiava. Eu invejava sua liberdade. Você não se importava com o que os outros pensavam. Maria riu amargamente. Liberdade? Eu vivia com medo. Sofia olhou para ela e por um momento algo brilhou em seus olhos. Mas o telefone tocou, o noivo de Sofia. Ela atendeu, voz falsa e alegre. Maria sentiu uma pontada inexplicável de ciúmes. Dias se passaram em Óbidos, as duas dividindo tarefas. Maria pintava paredes, Sofia consertava encanamentos com a ajuda de empreiteiros. À noite, jantavam juntas, vinho local afrouxando línguas. Meu noivo quer casar logo, confessou Sofia uma noite. Mas eu... Não sei. Maria hesitou. Por quê? Sofia desviou o olhar. Pressão da família. Eles esperam perfeição. Maria entendeu, sua própria mãe a pressionava por netos. E se não for o que você quer? Perguntou. Sofia não respondeu, mas o silêncio era pesado. Uma discussão explodiu quando Sofia encontrou diários antigos de Maria na casa. Você escreveu sobre mim? Dizia que eu era insuportável. Maria corou. Você era. Sempre me provocando. Sofia jogou o diário. Talvez eu quisesse sua atenção. As palavras pairaram. Maria sentiu o coração acelerar. Atenção? Por quê? Sofia virou-se, lágrimas nos olhos. Porque eu vi em você o que eu negava em mim. A confissão de Sofia deixou Maria atordoada, o ar da velha casa em Óbidos carregado de tensão não resolvida. Elas se afastaram naquela noite, cada uma em seu quarto improvisado, mas o sono não veio fácil. Maria revirava na cama, questionando tudo. Sofia, a garota que representava tudo o que ela desprezava, conformidade, privilégio, agora admitia vulnerabilidades que ecoavam às suas próprias. Pela manhã, o sol filtrava pelas janelas empoeiradas e elas evitaram o tópico, focando na reforma da cozinha. Mas o silêncio era ensurdecedor, cheio de olhares furtivos e toques acidentais que enviavam eletricidade pelo ar. Enquanto instalavam azulejos tradicionais portugueses, Sofia quebrou o gelo. Desculpe pelo diário. Não devia ter lido. Maria assentiu, mas pressionou. O que você quis dizer ontem? Sobre negar algo em si mesma. Sofia parou, martelo na mão. Eu? Sempre soube que era diferente. Na escola, via você tão autêntica e isso me aterrorizava. Minha família é conservadora, meu pai é político local em Porto, espera que eu case e continue a linhagem. Maria sentiu empatia misturada com raiva. Então você me atacava para se proteger? Isso é covarde. A discussão escalou, vozes e quando nas paredes antigas. Covarde? Você fugia de tudo, escondendo-se atrás de sarcasmo, rebateu Sofia. Maria avançou, faces próximas. Pelo menos eu não fingia namorar garotos para agradar papai. Sofia empalideceu. Você não sabe nada sobre mim. Mas nos olhos dela, Maria viu verdade. Sofia era como ela, atraída por mulheres, presa em uma gaiola social.
Elas se separaram novamente, Maria saindo para caminhar pelas ruas de paralelepípedos de Óbidos, o vento do Atlântico trazendo clareza. Por que a avó as unira? Dona Isabel devia saber dos segredos, talvez tivesse visto os olhares na escola. De volta, Sofia preparara jantar, bacalhau à Brás, prato típico. Trégua, ofereceu. Elas comeram, conversando sobre memórias leves da escola. Lembra da viagem a Fátima? Você me salvou de cair no rio, Rio Maria. Sofia sorriu. Você era desastrada. O riso aliviou, mas sob ele, a tração crescia. Maria notava como Sofia mordia o lábio quando nervosa, como seus olhos brilhavam ao falar de sonhos abandonados, ser artista, não advogada. Semanas passaram, a casa tomando forma. Elas pintavam murais inspirados em azulejos históricos, mãos tocando ao passar pincéis. Uma noite chuvosa, o telhado ainda vazando, elas se abrigaram no salão, vinho aquecendo. Meu noivo terminou comigo, confessou Sofia de repente. Disse que eu estava distante. Maria sentiu alívio culpado. Sinto muito. Sofia balançou a cabeça. Não sinta. Era uma mentira. Elas se aproximaram, o fogo na lareira crepitando. O que você quer de verdade? Perguntou Maria. Sofia olhou nos olhos dela. Liberdade. Como você. O beijo veio inesperado, suave e urgente, anos de tensão se dissolvendo. Mas Maria recuou. Isso é loucura. Nós nos odiávamos. Sofia tocou seu rosto. Ódio era medo. Elas passaram a noite conversando, não indo além, mas o laço se formava. Pela manhã, a realidade bateu, famílias. Maria ligou para a mãe, que pressionava. Quando vai trazer o namorado para casa? Ela desligou, frustrada. Sofia enfrentava pior, seu pai descobrira sobre o testamento e exigia explicações. Um confronto familiar veio quando a mãe de Maria visitou Óbidos. O que Sofia faz aqui? Ela não é da família. Maria defendeu, vovó quis assim. A mãe franziu a testa. Sua avó era excêntrica, mas cuidado. Rumores sobre aquela garota. Maria sentiu raiva. Rumores como os sobre mim? A mãe calou-se, mas o dano estava feito. Sofia ouviu tudo, magoada. Talvez devêssemos parar, disse ela. Mas Maria negou, não. Estamos nisso juntas. A pressão social aumentava. Amigos de escola comentavam em redes sociais sobre as duas trabalhando juntas. Em Lisboa, Maria enfrentava olhares no trabalho, colegas sussurravam sobre sua amizade estranha. Sofia perdia clientes no escritório, o pai ameaçando deserdá-la. Você está destruindo sua vida por quê? Gritou ele ao telefone. Sofia chorou por ser eu mesma. Maria a consolou, mas duvidava, valia o preço? Uma traição veio quando Sofia, pressionada, encontrou o ex-noivo para explicar. Maria viu fotos online, ciúmes consumindo. Você voltou para ele? Confrontou. Sofia negou, foi só conversa. Mas a confiança abalou. Elas brigaram feio, Maria acusando, você sempre escolhe o fácil. Sofia rebateu, e você foge quando dói. A casa, quase pronta, parecia um campo de batalha. Após a briga, Maria e Sofia mal se falavam, trabalhando em partes separadas da casa em Óbidos. O progresso na reforma continuava, mas o ar estava carregado de ressentimento. Maria pintava o quarto principal sozinha, pinceladas furiosas refletindo sua confusão interna. Aos 28 anos, ela questionava tudo. Seria o sentimento por Sofia real ou apenas uma rebelião contra o passado? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais. Maria via isso em olhares de vizinhos curiosos na vila. Sofia, por sua vez, lidava com o pai em Porto.
Ele a visitou inesperadamente, um homem alto e imponente, voz grave quando na casa. Isso é absurdo. Abandone essa bobagem e volte para casa. Seu lugar é com um homem decente. Sofia enfrentou, meu lugar é onde eu escolher. Ele saiu furioso, ameaçando cortar laços. Sofia desabou e Maria, apesar da raiva, a abraçou. Por que é tão difícil? Sussurrou Sofia. Maria não tinha resposta, sua própria mãe enviava mensagens, pense na família. Não decepcione. A reconciliação veio devagar. Durante uma feira medieval em Óbidos, com turistas e fantasias, elas perderam na multidão. Encontrando-se por acaso, riram da ironia. Como na escola, sempre nos esbarrando, disse Maria. Elas caminharam juntas, comprando chocolates locais, conversando abertamente. Sinto muito pela foto com o ex, admitiu Sofia. Foi pânico. Maria perdoou, eu também tenho medo. Naquela noite, elas se beijaram novamente, desta vez com certeza, mas parando antes de intensificar, respeitando os limites emocionais. O conflito interno de Maria aprofundava. Sonhos com a avó assombravam, enfrente ou perca. Ela pesquisava sobre a vida de Dona Isabel, descobrindo cartas antigas na casa. A avó tivera uma amiga querida nos anos 1950, uma mulher chamada Ana, mas o regime salazarista as separara. Ela sabia, murmurou Maria para Sofia. Queria-nos dar o que ela não teve. Sofia assentiu, lágrimas caindo. Mas o preço é alto. Pressões externas escalaram quando o pai de Sofia vazou rumores para a imprensa local, filha envolvida em escândalo familiar. Jornais de tabloide em Lisboa publicaram artigos sensacionalistas, insinuando um romance proibido. Maria perdeu um cliente importante no trabalho, colegas a isolavam. É verdade? Perguntou uma amiga. Maria negou publicamente, mas internamente sangrava. Sofia enfrentava pior, o escritório admitiu, citando conflitos de interesse. Uma escolha moral veio quando Sofia recebeu uma oferta, voltar para o ex-noivo e herdar sozinha, ignorando o testamento. Meu pai arranjou, confessou ela a Maria. Poderia acabar com isso. Maria sentiu traição, e nós? Sofia chorou, eu te amo, mas e se destruirmos tudo? Maria virou-se, amor não é barganha. Sofia recusou a oferta, escolhendo Maria, mas o dano estava feito, confiança abalada novamente. Elas completaram a reforma, a casa brilhando como nova. Mas a celebração foi amarga. Durante uma festa com empreiteiros, um vizinho bêbado comentou, 2 mulheres sozinhas? Cuidado com os boatos. Sofia rebateu, e se for verdade? Problema seu? O homem riu, mas o incidente espalhou. Maria questionava, valia a pena? A sociedade as julgava, famílias as rejeitavam. Uma virada veio com uma carta anônima, saibam que Dona Isabel amava Ana. Ela queria redenção. Anexada, uma foto das 2 jovens, felizes. Maria e Sofia choraram juntas, fortalecidas. Vamos lutar, decidiram. Mas o pai de Sofia processou pelo testamento, alegando influência indevida. O tribunal em Lisboa as arrastou para audiências, expondo vidas privadas. No banco das testemunhas, Maria defendeu, isso é sobre amor, não dinheiro. O juiz, progressista, ouviu. Sofia testemunhou, neguei a mim mesma por anos. Não mais. A mídia cobriu, dividindo opiniões. Alguns apoiavam, outros condenavam como ataque à família tradicional. O processo judicial em Lisboa se arrastou por semanas, transformando Maria e Sofia em símbolos involuntários de luta LGBT em Portugal. Jornais como o Público e o Correio da Manhã publicavam artigos diários, alguns solidários, outros sensacionalistas. Maria, saindo do tribunal um dia, enfrentou manifestantes conservadores gritando, respeitem a tradição. Do outro lado, ativistas do ILGA Portugal aplaudiam, amor é amor. Ela se sentia exposta, vulnerável, questionando se o amor valia humilhação pública.
Sofia, mais acostumada a cortes, mantinha compostura, mas internamente desmoronava. Seu pai testemunhou contra ela: minha filha foi manipulada. Sofia rebateu no stand: manipulada? Eu escolhi ser honesta. O juiz pediu provas, e elas apresentaram as cartas da avó, revelando sua própria história reprimida. O tribunal murmurou, a mídia explodiu com segredos de família revelados. Maria via Sofia sob nova luz, forte, mas frágil, pagando caro por autenticidade. Fora do tribunal, vidas desmoronavam. Maria foi demitida da agência, conflito com a imagem da empresa. Ela chorou no apartamento, Sofia a consolando. Vamos abrir nosso próprio estúdio, sugeriu Sofia. Mas dinheiro escasseava, o testamento congelado. Amigos se afastavam, famílias cortavam contato. A mãe de Maria ligou: pare com isso. Volte para casa. Maria recusou: esta é minha casa agora, com ela. Uma traição profunda veio quando uma amiga comum da escola vazou mensagens privadas para a imprensa, distorcendo conversas sobre seus sentimentos. Elas planejam tudo por dinheiro, alegavam. Sofia confrontou a amiga: por quê? Resposta: pressão social. Isso quebrou Sofia, ela considerou desistir. Talvez meu pai esteja certo. Maria implorou: não. Nós superamos a escola, superaremos isso. Elas buscaram apoio em grupos LGBT em Lisboa, como o Centro Comunitário. Lá, ouviram histórias semelhantes: rejeição familiar, discriminação no trabalho. Uma mulher idosa compartilhou: eu perdi tudo nos anos 70, mas ganhei liberdade. Inspiradas, elas deram entrevistas anônimas, transformando dor em advocacy. Mas o custo era alto, Sofia desenvolveu ansiedade, Maria insônia. O clímax judicial veio com o verdito. O juiz validou o testamento, citando intenção clara de Dona Isabel em promover reconciliação e aceitação. Elas venceram, herdando tudo. Mas a vitória foi pírrica: relacionamentos familiares destruídos, reputações manchadas. Celebrando em Óbidos, agora sua casa, elas brindaram pelo futuro. Mas sombras pairavam. Pós-verdito, a sociedade reagia. Petições online apoiavam, mas ódio online chovia, ameaças, insultos. Maria bloqueava contas, Sofia ignorava. Elas decidiram morar juntas, reformando vidas como a casa. Mas conflitos internos persistiam, Maria questionava se Sofia se arrependeria, Sofia temia perder mais. Uma reconciliação tentativa veio com a mãe de Maria visitando. Eu errei, admitiu ela. Sua avó me contou sobre Ana anos atrás. Tive medo. Elas choraram, abraçando. O pai de Sofia, porém, manteve distância, uma ferida aberta. Com a casa em Óbidos finalmente sua, Maria e Sofia começaram uma nova vida, misturando trabalho e amor. Elas abriram um estúdio de design e advocacia pro bono para causas LGBT, ajudando outros em situações semelhantes. Os dias eram cheios de clientes gratos, noites de conversas profundas sob o céu estrelado português. Mas cicatrizes permaneciam, Maria acordava com pesadelos de rejeição, Sofia lutava contra a depressão pós-traumática. Elas frequentavam terapia em Lisboa, aprendendo a navegar mountain internos. Anos após a escola, o amor delas florescia, mas não sem sacrifícios. Maria sacrificara carreira estável, Sofia, laços familiares. Elas viajavam por Portugal, de Algarve a Douro, redescobrindo o país através de olhos livres. Em uma viagem a Sintra, Sofia propôs: case comigo? Maria aceitou, anel simples simbolizando compromisso. O casamento, pequeno e íntimo, foi em Óbidos, com amigos e a mãe de Maria. A ausência do pai de Sofia doía, mas elas prosseguiam. A sociedade evoluía devagar, leis protegiam, mas corações nem sempre. Elas enfrentavam olhares em restaurantes, comentários em mercados. Mas cada desafio fortalecia. Maria escrevia um blog anónimo sobre sua jornada, inspirando jovens. Sofia advocava por reformas, falando em conferências.
Uma reviravolta final veio quando o pai de Sofia apareceu inesperadamente. Eu li suas entrevistas, disse ele, voz trêmula. Errei. Perdei. Sofia chorou, abraçando. Reconciliação veio, lenta, mas real. A família se reunia em feriados, aceitando aos poucos. Refletindo, Maria via o caminho, de rivais a amantes, pagando caro por autenticidade. A avó, em espírito, sorria. Mas a jornada ensinava, amor exige coragem, sociedade muda com luta. É correto afirmar que o amor verdadeiro sempre vale qualquer sacrifício, independentemente das consequências sociais e emocionais?